Prezado professor Sabinas, representando nessa oportunidade o senhor magnífico reitor, prezado professor Panepucci, diretor do Instituto, demais colegas aqui da mesa, meu prezado professor emérito Sérgio Mascarenhas, professores, colegas. É com grande satisfação que participo dessa solenidade, representando a Escola de Engenharia de São Carlos, na homenagem que é prestada ao professor Sérgio Mascarenhas. Quando ingressei como estudante na USP, o professor Sérgio pertencia à ESC, Escola de Engenharia de São Carlos, e já era um dos seus mais eminentes docentes. Passados mais de 30 anos daqueles dias em que o país era outro, em que a ciência emergia por aqui como sonho de alguns poucos visionários, ocorre esta homenagem, entre tantas outras já recebidas pelo professor Sérgio. O título de professor emérito é reservado a poucos, aqueles poucos sobre os quais não pairam dúvidas sobre sua atuação como professor completo, educador, aqueles que desempenham esse papel de educador em todas as atividades e locais onde estejam presentes. Nesses novos tempos, em que há até um certo glamour em se produzir ciência no país, em que essa atividade é valorizada como nenhuma outra na universidade, em que se publicam rankings de cientistas nos jornais, a homenagem ao professor Mascarenhas tem para mim um sentido único. Todos os cientistas são importantes para o país, que não pode abrir mão de nenhuma competência, qualquer que seja a motivação individual que os move. Alguns, no entanto, são essenciais. Refiro-me aos que nunca perderam a perspectiva de que o conhecimento é agente de transformações sociais e que sempre procuram, em sua ação, o objetivo maior de colocar a ciência a serviço da coletividade. A trajetória do professor Mascarenhas não deixa dúvidas sobre seu compromisso com essas transformações, tanto pela sua atuação, quanto pela dos grupos nos quais teve ou tem participação. Prezado professor emérito Sérgio Mascarenhas, a Escola de Engenharia de São Carlos se orgulha de ter sido sua primeira casa nesta cidade. Espero, como diretor da ESC, que Vossa Excelência encontre sempre motivos para se orgulhar de ter sido um de seus docentes. Em nome do Instituto de Química de São Carlos, usará da palavra o seu diretor, professor Milan. Obrigado. Professor Sérgio Mascarenhas, professor Sabinas, professor Panepucci, autoridades presentes, senhoras e senhores. Eu cheguei a São Carlos com minha mulher faz 20 anos para trabalhar no Departamento de Química e Física Molecular do Instituto de Física e Química de São Carlos, lá no prédio da 9 de julho. Nossa unidade naquela época estava longe de ter o profissionalismo que temos hoje. Nós tínhamos lá uma oficina mecânica, aí trabalhava um torneiro, o Sr. Benet, que já faleceu, e o Sr. Benet era também um motorista da química. E o carro que nós tínhamos, me parece, o professor Edson, era no Brasil. Mas isso não implica que a situação era imprópria para trabalhar, pelo contrário. Logo foi conseguido, através de um projeto FINEP, um computador VAX, que a mim me permitiu trabalhar de forma muito eficiente e satisfatória em São Carlos. Mas eu não quero, neste momento, lembrar tanto aspectos científicos que já foram abordados, mas quero lembrar o ambiente que existia nessa época no Instituto de Física e Química de São Carlos, que era extremamente acolhedor e cordial com as pessoas que chegavam do exterior, seja por períodos curtos ou para ficar aqui, como aconteceu com Horácio, comigo, com Castelano e tantos outros. As pessoas que eu lembro
y puede ser que esquece algunas, y algunas también ya no están presentes en este mundo, ya se separaron de nosotros. Como pessoas que nos convidaram, nos ajudaram, nos ofereceram conselhos, eu lembro a Edson e Mabel Rodrigues, lembro a Jean Lechá e Cristina, da Química, e muitos da Física também, Maria Lúcia e Rogério, Aldo Clareio e Sinora, a Cléria e Laércio, que perdemos pouco tempo atrás, a Maria Helena Guilherme, a Mila y Roberto Lobo, a Eduardo Castellano y Silvia, que ya habían llegado antes que nós aquí. Y en aquella época también tenía personas en la Universidad Federal con las cuales mantuve estrecho contacto de amistad, especialmente con Ricardo y Rosa Ferreira. Ricardo, la persona que motivó mi vinda para el Brasil. Y también en aquella época estaba ainda aquí, después falleció el profesor Andrés Fieca y su esposa Tete. Mas de entre todas esas personas tenía una familia extremadamente cordial y acogedora, que era la familia de Ivone y Sergio. En numerosas ocasiones nos fomos convidados, eran reuniones agradables, tenía música, boa comida, bom vinho, a veces se jogaba xadrez, y siempre el profesor Sergio y la profesora Ivone hacían cuestión de convidar personas que habían llegado do exterior e intentar integrar eles na sociedade, na comunidade científica e na comunidade da cidade de São Carlos. Então, esse aspecto que eu lembro é aquela atitude, eu não sei se mantém, eu não sei o que acontece com as pessoas que chegam do exterior agora, se são tão bem acolhidas como eu fui naquela época, espero que assim seja. Mas, como diretor do Instituto de Química de São Carlos, devo deixar muito claro o seguinte: o professor Sérgio foi fundador do Instituto de Física e Química de São Carlos, e eu lembro que o professor Faria acrescentou que o professor Edson Rodrigues também foi cofundador do Instituto na mesma época, junto com o professor Sérgio, que é justo lembrar neste momento isso. Esse Instituto de Física e Química de São Carlos foi a árvore de qual nasceram nossos institutos em 1994, o Instituto de Química de São Carlos e o Instituto de Física de São Carlos. Ambas unidades de excelência dentro da Universidade de São Paulo, como você mencionou, ambas unidades aparecem em lugar destacado no anuário estatístico da Universidade de São Paulo. Então, como diretor do Instituto de Química, eu agradeço ao professor Sérgio essa criação dessa árvore da qual nasceu nosso Instituto de Química de São Carlos. Muito obrigado. Usará da palavra, nesse instante, o professor Dr. Paulo César Maziero, que é o diretor do Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação. Prezado professor Panipucci, diretor do Instituto de Física de São Carlos, prezado professor Sabinas, diretor do Instituto de Física de São Paulo e representando o magnífico reitor, senhores diretores e demais convidados, e principalmente o professor emérito Sérgio Mascarenhas, a quem eu me dirijo. Com estas breves palavras, quero registrar nesta oportunidade, em nome do Instituto de Ciências Matemáticas e Computação, a nossa imensa satisfação em poder participar deste momento e prestar esta justa e merecida homenagem ao professor Mascarenhas. Mesmo para uma pessoa de outra geração e que sempre trabalhou em outra área como eu, é tarefa simples sublinhar e enfatizar o acerto desta decisão tomada pelo Instituto de Física. Vários professores de nosso instituto, contemporâneos do professor Mascarenhas, lembraram o seu papel importante também na criação do bacharelado em matemática e física, ainda na Escola de Engenharia de São Carlos, e depois, logo em seguida, a criação de ambos os institutos, o de Física e Química e o de Matemática. Por todos estes anos dedicado ao ideal da pesquisa do ensino superior, junto-me a todos os presentes nesta homenagem e trago as congratulações dos professores, funcionários e alunos do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação.
Receba, professor Sérgio Mascarenhas, os nossos parabéns e saiba que esperamos contar por muitos anos ainda com sua agradável companhia e sua inspiradora dedicação à causa da ciência e do enriquecimento intelectual da nossa comunidade. Muito obrigado. Professor Sérgio Mascarenhas foi peça importante também na fundação da Universidade Federal de São Carlos e criação de seus cursos. A universidade aqui se faz representar e nós passamos a palavra ao seu vice-reitor, professor Oswaldo Batista Duarte Filho, para falar em nome da Universidade Federal de São Carlos. Boa tarde, quase noite já. Saúdo aqui o professor Salinas, representando aqui nessa solenidade o magnífico reitor da USP, o professor Horácio Panepucci, diretor do Instituto de Física de São Carlos, demais autoridades da mesa, autoridades presentes, senhores professores, professores da USP e da UFSCar aqui também, caro homenageado, professor Sérgio Mascarenhas. Primeiro eu queria deixar claro que foi uma dupla satisfação eu poder estar presente nesse evento. Primeiro, para representar a Universidade Federal de São Carlos, e aqui eu faço uma ressalva que o nosso magnífico reitor se encontra no exterior, portanto, coube a mim representá-la. Segundo, porque eu tenho uma história também de trajetória com o professor Sérgio, talvez ele nem saiba, né, que é originada na fundação da Universidade Federal de São Carlos. Como todos aqui já sabem, o professor Sérgio Mascarenhas foi e é um grande empreendedor da ciência, fundador, ele tem uma mania, né? Ele funda coisas, escolas, centros de pesquisa e cuida desses centros e cuida das pessoas pelas quais ele teria que trilhar o caminho que ele acabou impondo na fundação dessas instituições. E eu tive a grata satisfação de ser aluno da primeira turma da Universidade Federal de São Carlos e aluno da primeira turma do curso de Engenharia de Materiais, que foi uma das ideias que eu acho brilhantes do professor Sérgio Mascarenhas. O professor Sérgio Mascarenhas, acho que obviamente nem se lembra, né? Nós éramos 50 alunos, portanto, as pessoas que sabem da data e do horário, eu também sei da data e do horário, porque estava às 8h30 no dia da inauguração da Universidade Federal de São Carlos. Eu acho que são poucas as pessoas que têm esse privilégio. E, ao estilo do professor Sérgio Mascarenhas, com certeza, a inauguração, e aqui a solenidade de inauguração de uma universidade foi feita com uma eletrola, tocando o hino nacional. Acabou de tocar o hino nacional, tocaram 3 batidinhas no sino que tinha lá, e descemos para a sala de aula para ter aula de física, de imediato. Esse foi o início da Universidade Federal de São Carlos. E tínhamos muitas dúvidas em relação ao curso que estávamos fazendo. Era um curso pioneiro, como tudo que o professor Sérgio propõe, né? Inovador. Ninguém tinha muita clareza, nós como alunos, do que era aquele curso e aonde ele iria levar. Um curso que fazia, na realidade, um corte transversal nos cursos tradicionais de engenharia que existiam no Brasil. Então, realmente era uma proposta inovadora e essa proposta vingou. O professor Sérgio se empenhou demais, ele funcionou praticamente como o primeiro coordenador daquele curso. Quando nós tínhamos dúvidas, e tínhamos muitas, né? Questionávamos sobre o curso, sobre as condições, e quem estava lá para nos explicar, nos dar a ideia e tal, debater com a gente era o professor Sérgio. Trouxe várias pessoas de fora, pesquisadores, inclusive da USP, que nos ajudaram muito. As condições eram sempre as condições mais precárias possíveis, porque uma universidade instalada numa fazenda. Nós tínhamos aula num estábulo e numa cocheira, onde foram adaptados os laboratórios. E tínhamos aula de física com bolinha de gude, com as coisas mais rudimentares. Mas nem por isso deixamos de aprender. E hoje eu utilizo isso como um grande exemplo, quando às vezes os professores
da nossa geração vem reclamar que não tem condições de dar aula, porque não tem o equipamento A, ou B ou C. Eu acho que tem muita coisa que a gente pode fazer, e com as coisas mais rudimentares. E eu vi aqui que isso, agora eu aprendi, que era coisa da época do professor Sérgio. Pelos depoimentos que são colocados aqui, a universidade ela surgiu com a cara do professor Sérgio Mascarenhas. Portanto, essa universidade, que é uma universidade relativamente pequena no estado de São Paulo, mas sem dúvida uma das melhores universidades públicas brasileiras. Hoje, um alto grau de qualificação do seu corpo docente, que chega a 97% entre mestres e doutores. Temos hoje 74% de doutores na universidade. Tudo isso originado por uma semente que foi plantada há 30 anos atrás. O ano que vem, a Universidade Federal de São Carlos vai completar 30 anos. Portanto, eu só tenho que agradecer em nome da Universidade Federal de São Carlos, em nome também do curso, da oportunidade que eu tive, inclusive, de fazer engenharia de materiais, agradecer ao dinamismo, ao empenho do professor Sérgio Mascarenhas. Em relação à parte científica, eu acho que não precisamos nem falar, todo mundo aqui já comentou, é uma pessoa de renome, conhecida nacional e internacionalmente. Então eu queria aqui parabenizar a congregação do Instituto de Física de São Carlos pela essa outorga ao professor, merecida ao professor Sérgio Mascarenhas, certo? Queria parabenizar o professor Sérgio Mascarenhas por mais esse título que ele está recebendo, e queria instigá-lo a, mais uma vez, propor uma outra coisa inovadora. Eu sei que ele tem capacidade para isso, e estou esperando para poder apostar nela. Muito obrigado. O professor José Galiza Tundizi é o secretário de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico do município, que representa, nesta oportunidade, o prefeito municipal, engenheiro João Otávio Daniel de Mello. Usará da palavra nesse... Professor Salinas, representante do reitor da USP, professor Horácio Panepucci, diretor do Instituto de Física e Química de São Carlos, demais componentes da mesa, autoridades presentes, meus caros colegas do Brasil e do exterior, que estão aqui presentes nesta merecida homenagem, professor Sérgio Mascarenhas, homenageado com esse título de professor emérito. Eu queria, em primeiro lugar, em nome do prefeito municipal João Otávio Daniel de Mello, expressar as congratulações do município de São Carlos por esta homenagem ao professor Sérgio Mascarenhas. Todos já expressaram as suas experiências e a sua profunda reverência ao trabalho, não só ao trabalho científico, mas ao trabalho de criação do professor Sérgio Mascarenhas. Eu queria destacar aqui 3 compromissos fundamentais do professor Sérgio Mascarenhas, como cientista e como pessoa. Primeiro, o compromisso permanente com a criação e com a criatividade. Segundo, o compromisso com a inovação. E quem tem compromisso com a inovação tem compromisso com o futuro. O professor Sérgio é conhecido no Brasil e no exterior, como aqui ficou demonstrado, por suas ideias, sua criatividade e sua capacidade de instigar todos aqueles que acreditam no futuro. Eu queria destacar algo que se falou aqui, que ficou um pouco esmaecido devido, é claro, ao impacto do professor Sérgio na ciência brasileira, mas eu queria destacar o impacto do professor Sérgio Mascarenhas no município de São Carlos e na região. Se a cidade de São Carlos hoje é uma cidade conhecida internacionalmente e que, como nós dizemos, se encontra no mapa, é uma cidade internacional, ela muito deve ao trabalho do professor Sérgio Mascarenhas, a sua divulgação, a sua representação do Brasil internacionalmente, ao seu brilhantismo em congressos e nas ideias que espalha por todo o mundo. Isso vem de São Carlos. O professor Sérgio trouxe para São Carlos cientistas,
pesquisadores, pessoas que se imbuíram desse espírito inovador e instalaram nessa cidade um processo de inovação que não só perdura até hoje, mas que se expande por todas as instituições. E, portanto, esta capacidade esta visão, este estilo, esta capacidade visionária que o professor Sérgio tem dado a esta cidade e a este município um status, um ambiente diferente. É este ambiente diferente que todos nós que trabalhamos em São Carlos e moramos em São Carlos sentimos. E este ambiente é o principal da ciência, é o principal ambiente numa cidade universitária, numa cidade que tem tantos cérebros trabalhando e que tem esta capacidade de dar a sua contribuição não só ao desenvolvimento da ciência, mas à qualidade desta cidade. Então, eu gostaria também de relatar uma experiência pessoal, já que todos relataram a sua experiência pessoal com o professor Sérgio. Eu tive muitas experiências desde o início do meu trabalho na Universidade Federal, por ele fundado. Eu iniciei aqui o curso de Biologia, pós-graduação em Ecologia, mas em 1979 eu participei do primeiro congresso, simpósio Brasil-Japão de Ciência e Tecnologia, que foi gerado, gestado e estimulado mais uma vez pelo professor Sérgio. Tivemos uma reunião em Tóquio que me permitiu, através de contatos com cientistas japoneses, iniciar um trabalho de grande envergadura que durou mais de 20 anos e que resultou num enorme progresso científico na minha área no Brasil e que deu ao grupo de pesquisa que eu liderava, tanto na Universidade Federal de São Carlos quanto na Universidade de São Paulo, um status internacional. Estes resultados, sem dúvida nenhuma, eles se iniciaram com aquele projeto e aquele trabalho que nós realizamos no Japão, aquele seminário, primeiro seminário nipo-brasileiro de ciência e tecnologia. Já se vão 20 anos. Portanto, mais uma das experiências de alguém que não é da área de física e que viveu esta participação intensa do professor Sérgio Mascarenhas, não só na pesquisa, mas na construção do país. O país precisa de visionários, precisa de gente que vê a distância, precisa de gente que produza novas sementes, que produza novas ideias e produza um ambiente de criação. O professor Sérgio Mascarenhas, com a sua atividade, não só científica, mas humana, como foi aqui relatada, consegue integrar pesquisa, ciência, arte e humanismo numa só personalidade. E com isso, sem dúvida nenhuma, ele dá um exemplo de como deve ser um verdadeiro cientista. Eu quero aqui cumprimentar mais uma vez, em meu nome pessoal, como pesquisador, como secretário de Ciência e Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, a primeira Secretaria de Ciência e Tecnologia de um município do interior do país. Mais uma vez, uma inovação produzida, sem dúvida nenhuma, graças à influência, graças ao trabalho e às ideias do Sérgio Mascarenhas. Eu quero aqui deixar os cumprimentos do município de São Carlos a este eminente cientista pelo seu trabalho, não só em prol da ciência brasileira, mas pelo seu trabalho para o Brasil. Meus parabéns, muito obrigado. Usará da palavra nesse instante o professor Silvio Goulart Rosa Júnior, presidente da Fundação Parktec. Senhores membros da mesa, senhores presentes nessa homenagem ao Sérgio Mascarenhas, no começo dessa cerimônia nós assistimos o coral lindíssimo da Universidade Federal, que entoava duas músicas ao mesmo tempo, o hino nacional, e as meninas, enquanto numa voz diziam: esse é o meu país, essa é a minha terra, os rapazes: o seu filho não fugirá na luta. Por que o Sérgio é importante? Qualquer desses testemunhos que foram dados aqui, foram inúmeros,
ele é suficiente para otorgar a qualquer professor o título de professor emérito em qualquer universidade do mundo, tá certo? Qualquer das boas universidades do mundo em que a USP faz parte. Então, o Sérgio está recebendo hoje dezenas de títulos de professor emérito. Mas nem isso só é suficiente para descrever, como o Luiz Nunes disse, a terceira dimensão, tá certo? Da importância do trabalho do Sérgio. E que o Tundizi agora menciona é o futuro. É o futuro. O Sérgio construiu, tá certo, em sua ação em elaborar essas entidades todas, um modelo de desenvolvimento do Brasil. São Carlos hoje transformou-se num verdadeiro modelo de como é que nós, nesse terceiro milênio que está entrando agora, no sexto século da nossa existência, como é que o Brasil pode ser um país justo, tá certo? Um país livre, um país rico, um país bonito, que nós todos queremos, que todos nós merecemos. Então, São Carlos, através da educação de qualidade, da criação dos seus filhos da ciência e tecnologia, está construindo esse modelo. E nós devemos tudo isso aí, a iniciativa pioneira, certo? Em todos os momentos, esse polo de tecnologia que São Carlos se constitui hoje, tem a mão, tá certo? Sagrada, abençoada, melhor dizendo, desse Midas, né? Dessa cabeça abençoada, tá certo? Pelos Olímpios, pelos deuses, tá certo? Que nos trouxe aqui e permitiu, juntos, construir esse esforço de entrar agora no terceiro milênio, no sexto século, como país livre, mais forte. Muito obrigado. Nós chegamos agora ao momento esperado dessa sessão solene da congregação do Instituto de Física de São Carlos. Usará da palavra o nosso homenageado professor emérito do Instituto de Física, o professor Dr. Sérgio Mascarenhas. Meu querido Salinas, representando o nosso também querido Jacques Marcovitch, meu grande companheiro e amigo de longa data, Horácio Carlos Panepucci, meu querido vice-reitor da Federal, caro Luiz Nunes de Oliveira, com tanto carinho, se referiu ao seu velho professor, meu querido Foreste, da nossa grande alma mater, que é a Escola de Engenharia de São Carlos, também o Instituto de Matemática, cuja qualidade criou um padrão estupendo nesse país, com alguns elementos que mudaram realmente a ciência no Brasil nessa área mais abstrata da matemática e depois da computação, agora Macieiro nas suas mãos e cumprindo um papel modernizante tão importante. Meu querido Tundizi, líder de líderes, uma pessoa estupenda, cheia de ideias, um vulcão de ideias, e todos aqueles colegas que falaram antes de mim, mas eu queria em especial mencionar aqui meu querido amigo e esposa Marcelo Dami de Souza Santos e Lúcia, que aqui estão e que representam o meu começo em São Carlos. Foi pelas mãos do Dami que eu realmente ascendi na carreira, com todo o apoio dele, cientista já completamente reconhecido mundialmente, e ele veio a São Carlos várias vezes, tanto na minha livre docência como na cátedra, me prestigiar, confiando e sabendo que eu continuava uma luta que ele começou muito antes e da qual eu me orgulho de fazer parte dessa escola maravilhosa que o Dami criou. Tenho tantos amigos aqui que falaram, colegas e quase irmãos, e eu não posso mencionar todos em particular, mas eu queria deixar uma palavra, embora ele não esteja aqui, mas estava me olhando ali do monitor, quase vivo, para o meu querido Bernardo Grossi, na presença aqui, na figura do Guilherme, seu alter ego, que me emocionaram muito. Também a Ivone, que está aqui presente, que ajudou a começar essa coisa toda, viemos juntos aí pela estradinha de ferro.
o Edson, que está ali também, e tantos outros colegas. Eu não posso realmente mencionar todos, porque isso eu vou ler porque eu não quero me alongar, e eu tenho exatamente 4 minutos. Impossível agradecer adequadamente o honroso título de professor emérito que me foi conferido e o carinho e palavras que me foram dirigidas. A emoção é muito grande. Os amigos e amigas colaboradores são muitos e muito queridos. Não teria tempo de mencioná-los todos, nem de historiar tudo o que devo a tantos. Tornar-me enfadonho nesta cerimônia tão agradável. Direi apenas que deveria, talvez, rodar, como após um filme de cinema, todos os créditos para todas as equipes e colaboradores, e isto duraria, talvez, mais tempo que o próprio filme. Como às vezes acontece, a gente continua sentado na plateia, até as luzes se acenderem, e aí pedem a nossa saída da sala. Como for o filme, e os cenários, e o elenco, e o fluxo do tempo e das pessoas, e das ideias e experimentos, descobertas, sucessos e fracassos, eu vejo e sinto, sobretudo, os vultos, faces e vozes dispersas do que estiveram nesta aventura de quase meio século. E agora chegamos ao novo século. Quantos novos caminhos, que beleza para a mocidade e para a humanidade, sempre se reconstruindo. Que grandes e maravilhosas oportunidades. Sempre digo que a contribuição de professores, cientistas, cidadãos de qualquer setor deveria ser avaliado pelo que eu chamo de critério da árvore, muito mais do que por feitos isolados e não socialmente solidários. No caso de cientistas e professores, a árvore poderia ser mais ou menos assim. Então, quando eu imprimir isso, eu ponho a tal árvore. Temos aqui presentes muitos plantadores de frondosas árvores. Se compararmos a falta de conhecimento e de cultura a um deserto de ideias e de ações, os plantadores de árvores são reflorestadores em luta contra a desertificação, como diria o Tundiz. Para isso, trabalham as escolas e universidades, em particular em nosso meio, as escolas e universidades públicas, resistindo à desertificação e à desesperança. Volto à metáfora associada ao ícone de Jânius, o deus mitológico romano, o deus bifronte, único sem contraparte grega. Figura 2, não tem figura, mas eu convidei o Jânius, e ele então resolveu vir a essa cerimônia, feito por um escultor de São Carlos. E então, é com grande prazer que ele olha, como foi dito aqui anteriormente, né, para o passado, aqui pelo vulto mais velho, e para o futuro, pelo vulto mais novo. Esse é um verdadeiro ícone, né, para todos aqueles que queiram realmente participar dessa grande luta e acabar com essa angústia do subdesenvolvimento. Então, eu fiquei pensando, né, como é que eu tive tanta sorte assim? Como é que deu tanta coisa certa na minha vida, começando de uma pessoa cheia de defeitos, de erros, etc. É realmente um mistério. Termodinâmico, talvez, né? O biotermodinâmico, como diria o Luzi, o caro Luzi que está aqui, mas eu acho que eu cheguei a um ponto, cheguei a ver alguma coisa que eu queria compartilhar com vocês. Por que tanta coisa deu certo na minha vida? Olha, tem uma frase irônica, e eu diria até muito cruel, que diz o seguinte: amigos você perde, mas inimigos você sempre acumula. Eu acho que isso não está certo. Isso, além de ser desumano, eu acho que, pelo menos no meu caso, o que aconteceu comigo, e a sorte que eu tive, é assim, com muita sinceridade e humildade, eu devo confessar que, por muito afortunado, ganhei muitos e maravilhosos amigos e tive a grande fortuna de ter tido nobres e generosos, eventuais opositores, que respeito e admiro e, portanto, queria agradecer a todos por toda essa construção de um lado, essa oposição construtiva do outro lado,
mas tudo em construção. Então, eu agradeço essa magnífica homenagem que vocês me fizeram aqui. Muito obrigado. Para o encerramento dessa sessão solene e os agradecimentos finais, nós passamos a palavra ao professor Horácio Carlos Panepucci. Muito bem, nós temos sido uma cerimônia longa, mas muito bonita e muito justificada, e realmente, mais uma vez, um motivo de satisfação para mim estar na direção do Instituto de Física de São Carlos, que eu já sabia que sabia fazer muito bem as coisas, sabia dar bons cursos, sabia fazer boa pesquisa, e agora fico feliz de saber que sabe também premiar a quem merece. Eu quero agradecer a presença de todos os colegas que abrilhantaram essa cerimônia, dar meus parabéns mais uma vez ao Sérgio e encerrar a sessão convidando para um coquetel que vamos a ter daqui a pouco no prédio novo. Certo?